Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Dália Podcast. Hoje a gente está aqui para tratar de um assunto muito importante. Estou aqui com a minha esposa, Elisângela Maria, psicóloga. Hoje a gente vai falar sobre Setembro Amarelo, para não perder a sua alma. Vai ser muito bacana esse papo. Estou recebendo aqui minha amiga, psicóloga Cíntia Barros, né? É um prazer te receber aqui. Prazer é meu. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Psicóloga, terapeuta. É um prazer, pessoal, estar aqui e colaborar um pouquinho através do conhecimento da psicologia com um tema tão importante e tão relevante, né? É um mês muito significativo para a psicologia e é um prazer. E, Mo, o que é Setembro Amarelo? Então, o Setembro Amarelo é uma campanha, né, que começou em 2015, com o objetivo de conscientizar a população sobre a prevenção. É uma campanha bem importante, então é uma questão que nós temos que falar, é necessário falar do Setembro Amarelo. Isso aí. A gente começa o nosso pensamento, né, sobre esse tema aí que a gente está discorrendo, que é para não perder a sua alma. E a gente sabe que a gente encontra na Bíblia, né, nosso conhecimento, as nossas emoções. Muitas das vezes a Bíblia vai tratar como alma essa questão emocional e até no original coração, né, é conhecimento, é binar, é mente, né, e brindar a nossa mente sobre essas questões. Eu acho que é a forma da gente iniciar aí o nosso autocuidado, se cuidar, se tratar, estar pronto, né? Principalmente a galera aí que exerce liderança, que está de frente aí e recebe muitas questões emocionais de outras pessoas, né? E esse texto que fala sobre o homem perder a sua alma, esse texto bíblico, vai falar justamente sobre isso, sobre aquela pessoa que ganha muito, que ganha tudo, e a gente quer sempre estar pronto para tudo, quer sempre estar preparado para tudo, quer sempre conquistar tudo, né? E às vezes a gente começa a perder a direção ou o controle das nossas emoções, do nosso entendimento. A gente começa né, no convívio social, uma pessoa fala uma coisa, a gente entende outra totalmente diferente, leva aquilo muito pro emocional, né? A gente fica chateado porque a pessoa passou e não falou com a gente, e ela nem viu a gente às vezes, e a gente tem esquecido de se cuidar. E o que a gente pode, já com o nosso público aí nesse início de programa, começar a entregar algumas coisas sobre o autocuidado? Eu costumo dizer que as pessoas falam assim no geral, né? Porque a sociedade cobra, porque as pessoas esperam muito. Eu costumo perguntar, que sociedade? Qual o nome da sua sociedade? Porque a sociedade é muito aleatório, né? De quem você está falando quando você fala sobre tanta cobrança, sobre tanta demanda que existe no teu dia a dia? Então a gente vai pensar que o autocuidado é cuidar de si mesmo. E para isso a gente precisa entender quais são as necessidades que precisam de cuidado, né? Quais são as áreas da nossa vida que precisam de cuidado naquele momento. E para isso, você vai precisar tirar o olho ou o teu olhar dessa famigerada sociedade que nem sempre a gente nomeia, né? A gente está sempre olhando para o outro e olhar para si. Sim. E perceber o que na nossa vida, né? No nosso dia a dia, está precisando de cuidado. Muitas vezes a gente não tem o hábito, não foi nem ensinado, né, a olhar para dentro, porque a gente está acelerado o tempo inteiro. Então, para falar de autocuidado, eu preciso falar ou começar falando de um desaceleramento. Porque se o tempo inteiro eu estou correndo atrás de alguma coisa, se eu estou em busca de alguma coisa, certamente a primeira coisa que vai acelerar antes do meu corpo é a minha mente. E eu não vou dar conta de perceber meus próprios limites. Então, a saúde mental começa a perceber danos, prejuízos dessa rotina tão acelerada. E aí a gente vai precisar falar de autocuidado a partir de um desaceleramento em primeiro momento. Para você sentir qual é a necessidade do teu corpo, da tua mente, da tua saúde, você precisa parar um pouquinho.
Não é à toa que uma das primeiras coisas que é prejudicada na saúde mental do ser humano é o sono. Porque quando a gente deita para dormir, o seu corpo desacelerou de toda a rotina do dia e a sua mente também. Então, tudo aquilo que você não deu conta durante o dia, ou que você esquivou, você evitou pensar, aquele probleminha que aparece, sabe? Quando você está lavando louça, quando você está dirigindo, trabalhando, está buscando o filho ali na escola, está fazendo alguma coisa em casa. Aquele probleminha que você não lidou naquele momento, ele vai aparecer quando o teu corpo desacelerar. E aí, tu começa a ter problema de sono, prejuízo no sono. Então, autocuidado, Jonatas, eu quero trazer em primeiro momento como isso, você desacelerar um pouco essa rotina tão cheia de afazeres, coisas para você dar conta, para perceber o que está acontecendo com você. Então, se eu puder resumir nesse momento aqui deixa de olhar um pouquinho para fora para olhar para dentro. Isso. Sim. É importante também, né, lembrar o que é o autocuidado para você. Porque Sim. às vezes as pessoas confundem muito, né? O autocuidado é hoje eu só cuidar do cabelo, só cuidar da pele. E foi importante você trazer a questão de desacelerar, do fato desse olhar para dentro, fazer essa introspecção, né? O que eu tô sentindo, como eu tô hoje, como tá o meu humor, né? Esse se perceber, eu acho que Exato. cabe, né, a palavra. Esse texto, né, de Marcos 6, que eu tô falando aqui, tô batendo nessa tecla bastante, ele começa de um diálogo de Jesus com seus discípulos, né? Jesus quer algumas informações dos seus discípulos. E tem até um neurocientista aí que vai falar que Jesus é o maior psicólogo que já existiu. Tem até um livro, né, que fala sobre isso. E realmente Jesus ele tem alguns aspectos de tratamento com o nosso interior que nos deixa fascinado, me deixa fascinado. E nesse diálogo com Pedro, Jesus fala sobre morrer na cruz. E isso para aquela sociedade naquela época, em relação a senso de propósito, não era louvável. Não é louvável. Hoje, se a gente falar de morrer por alguém, a gente pega Jesus como referência e de repente fala, que bacana, você quer morrer por alguém. Né? A gente leva isso para dentro do casamento, dentro dos relacionamentos, morrer pelo pai, morrer pela mãe. Algumas pessoas falam que eu morreria pela minha mãe. Mas morrer pelas pessoas naquele conceito ali não é legal. Tanto é que Pedro fala assim, Senhor, isso não vai te acontecer não. E você falou sobre um ponto aí, sobre um pensamento, que é muito importante para a gente construir uma experiência de vida bacana, que é não interpretar a nossa vida pela vida do outro. E eu acho que é isso que acontece com Pedro. Pedro é um cara muito acelerado, até alguns pontos que ele vai se relacionando com Jesus e ele vai deixando isso de lado. Só que ele é tão acelerado que ele pega o conceito que ele tem daquela morte e fala, não posso deixar isso acontecer com Jesus. Eu não posso deixar isso acontecer com o meu mestre. Só que nós temos um sentido na vida, na área de vocês, né, é mais daquela questão de ter colher o que a gente planta na nossa vida, a gente ter um direcionamento de vida, que isso tudo é fruto da onde a gente nasceu, de onde a gente está, que isso primeiro precisa ser aceitado. Eu acho que a gente hoje está vivendo um movimento muito coach, aí, muito... o coach explora a emoção, né? As pessoas, você vai romper, você vai chegar, gritaria, atitudes e tal, isso é bom num ponto, mas existe um ponto que tem pessoas que não vão chegar. Tem pessoas que vão trabalhar sempre no CLT, e tá tudo bem. Tem pessoa que vai ser um excelente empregado e pode até ter muito dinheiro, muitas posses sendo empregado. Tem pessoas que vai querer passar no concurso público e vai se preparar para isso. Tem pessoas que vão ser autônomas. Então a gente precisa entender, dentro desse conceito que eu estou trazendo aqui, mais uma vez para a mesa para a gente, é que nem todos os resultados são iguais. A gente precisa entender o nosso resultado. E não adianta você buscar o resultado do outro. Para o cristão, né, em si, é o senso de propósito. É interpretar o seu propósito. E é viver de fato o seu propósito. Eu falo sem medo de errar que o jovem rico, né, a passagem do jovem rico na Bíblia, não é que ele não tinha chamada para ser rico,
Mas na verdade ele não entendia que a qualquer momento ele podia perder tudo e tinha que ficar tudo bem perdendo tudo. Então a gente precisa desvincular as nossas emoções da vida do outro, da forma que o outro interpreta a vida. Você tem razão isso que eu tô falando? Eu pensei muitas coisas enquanto você estava falando. E quando você começou a falar, eu lembrei de uma frase, não sei se você já ouviu. É muito interessante, né? A gente fala assim, eu morreria por um filho, eu morreria por um pai, por uma mãe. E aí eu vi um psicólogo, não me recordo agora, adoraria dar os créditos, mas eu não me recordo o nome. E ele fez uma postagem, ele dizia assim, você diz que você morreria por alguém, mas você viveria por alguém? Caraca, top. Você viver, olha como isso é forte, você viveria por alguém? Porque isso é autocuidado, eu entender que se eu amo meu filho, se eu amo a minha família, eu não só poderia, porque isso é de cada um, né, morrer por eles, mas eu preciso viver. E para viver com eles, eu preciso estar bem. Eu preciso entender qual é o meu lugar. E aí, né, eu vou tentar trazer a mente focada aqui, porque muitas coisas passam na cabeça. Mas se a gente for falar, por exemplo, dentro da psicologia, sobre o ninho vazio, olha que dificuldade é. O ninho vazio, né, é quando os pais, eles têm os filhos ali numa fase mais adulta ou jovem, né, e eles estão saindo de casa para viverem suas próprias vidas. E esses pais ficam com o ninho vazio, a casa vazia, porque esses filhos foram viver suas próprias vidas. E aí eles precisam voltar, né, àquele momento que eles sempre viveram, né, de vida pessoal, e agora muito mais integrado a si mesmo. E aí é um momento que me lembra isso que você estava dizendo, né? Eu preciso viver em coletividade, mas não esquecendo de mim. Eu preciso entender qual é o meu propósito, eu preciso ter um propósito, eu preciso ter sentido de vida. E isso não é o outro que me dá, sou eu quem construo. Os meus valores de vida, os meus princípios de vida, tudo isso, todo esse autocuidado vai girar em torno disso. Então, se eu esperar que alguém de fora me dê esse sentido de vida, eu perco todo o meu tempo em busca do que o outro vai ditar para mim. Então, eu não tenho uma personalidade própria. Aí já é um outro contexto, né? Mas que vem muito para autocuidado. A gente vai ver como as pessoas se tornam codependentes ou dependentes de fato. Filhos dependentes de pais, pais dependentes de filho, e vira um emaranhamento. Então, quando a gente vem para esse contexto do propósito, do autocuidado, de cada um entender o seu lugar, a gente vai pensar nas relações que a gente estabelece. Não é? Hoje estamos aqui construindo um podcast bem legal, mas se eu achar que eu não tenho, por exemplo, capacidade ou valor para estar aqui, independente de estar, eu não consigo dar sentido a isso aqui. Então, não contribui para mim. Entende? Então, nessa questão de autocuidado e a gente pensar sobre isso, a gente vai entendendo cada pessoa como um ser que tem uma tríade, né? Mente, corpo, espírito, alma, né? Como a gente quiser colocar aqui nesse aspecto. E todas as nossas áreas integradas precisam de atenção e de cuidado. Nós vamos experienciar variação de humor diariamente. Nós mulheres é que sabemos, né? Então, no mesmo dia, você vai experienciar várias situações e cada uma delas vai te proporcionar uma emoção diferente. Algum problema nisso? Não. Não, natural, né? Difícil vai ser se nós não estivermos prontos para aceitar essa variação de emoção e não soubermos lidar com isso. E aí eu vou pegar esse texto que você citou. Jesus vai morrer e aí Pedro fica desesperado. Não, mestre, não, como? O Senhor não. Ei, calma. Tem um propósito nisso, né? A dor em si tem um propósito. E eu gosto de dizer, para devolver a palavra, eu gosto de dizer que só sente dor quem está vivo. Se você não sentir dor, significa que aquele membro do seu corpo, você por inteiro não está mais vivo ou está anestesiado. Então, nunca foi um problema para a saúde mental que uma pessoa sinta dor, sinta tristeza, sinta frustração, sinta ódio, sinta raiva. O grande problema é não saber lidar com isso.
Cíntia, fica tranquila que você não precisa devolver a palavra, não. Você, Não, se deixar eu vou embora. Você aqui é a única pessoa que tem liberdade de falar aí meia hora, 40 minutos. Não se preocupe com isso. Ó, deu confiança, né? E é interessantíssimo, né, que a gente, entrando aí por essa questão da dor, eu ouvi uma frase que marcou a minha vida e eu carrego isso para a vida, né? Que Jesus transforma a dor em estratégia. E de fato isso tem acontecido. Nesse mesmo texto, Jesus vai falar sobre quem quiser vir após mim, pegue sua cruz e siga-me. Aí, Maria, a gente tem um pouco a gente está superlatizando hoje na sociedade uma questão de autorresponsabilidade, né? Claro que cada um tem a sua responsabilidade, cada um tem a sua cruz, cada um tem a sua dor, mas assim, existem algumas coisas que eu vou deixar vocês falarem porque vocês são mais especialistas na área, que não depende só de você também. Como que vocês encaram essa questão aí social hoje de responsabilidade, você tem que fazer, O que você faz da meia-noite às 6 da manhã, tem que estudar, como é que vocês veem isso? Eu acho que é algo muito radical, né? É muito inflexível, é tudo muito, muito imutável, né? Você tem que fazer o que, né? Enquanto uns estão dormindo, você estuda para alcançar lugares que ninguém alcançou, enfim. E a gente não percebe como somos como pessoa, né? Então, assim, validar as emoções eu acho que também é muito importante, né? Você aceitar a tristeza, porque é muito difícil, às vezes, as pessoas entenderem. Eu tô triste, eu preciso aceitar, eu preciso entender o que eu faço agora, né? Então, assim, por vezes é muito mais fácil fugir ou se esquivar, né? Ou negar que tá sentindo. E isso traz muitas consequências, né? Para o indivíduo, para a pessoa. Então, assim, acho que o importante, né? Nós entramos no aspecto de introspecção, de se observar, de se olhar. Então, se eu tô triste, eu posso aprender muito nessa tristeza. Né? Se eu estou passando um momento difícil, um momento de dor, é um momento que você precisa estar ali mais atento internamente, né? Tem um filme muito legal que é o Divertidamente, que ele mostra isso muito claramente. Qual a função das emoções? As emoções têm uma função, né? Então, assim, às vezes, trazendo para o Setembro Amarelo também, é difícil você ouvir alguém que traz, né, uma pessoa que fala que está com um pensamento de eu não quero dormir e não acordar mais. E você ouvir isso também é difícil. Como que eu vou ajudar? O que eu faço nesse momento? Então, às vezes, as pessoas também não estão preparadas para ser uma rede de apoio de alguém, né? Então, assim, às vezes é importante a própria pessoa ter esse olhar, né, de como eu estou, aceitar o que eu estou sentindo, aceitar o que eu estou vivendo e, o mais importante também, nesse momento de vulnerabilidade, né, de fraqueza, é pedir ajuda, estar aberto a contar com alguém, que eu acho que é um sentido, assim, de foco nesse mês, né? Como eu posso ajudar alguém? Né? Se alguém vier falar comigo, nossa, hoje eu tô muito mal, eu não consegui levantar da cama, eu não tô mais querendo acordar, eu tô querendo só dormir, enfim. Como eu, né, principalmente como as pessoas leigas, como pode ajudar? Né? E eu acho que o primeiro passo é você ouvir sem julgar, que também é muito difícil, né? As pessoas tendem também, às vezes, a fugir de assuntos que não lhe é conveniente. Então, se alguém vem falar algo para mim que eu não estou preparada naquele momento, não, você não pode sentir isso, você não pode, e assim, a gente rotula as pessoas também, né? Então, assim, você não pode, não, você tem uma família maravilhosa, você tem filhos, você tem... E aí as pessoas, de uma forma inadequada, eu acho que tentam ajudar, né? E trazendo assim para o Setembro Amarelo, como que a gente pode ajudar? Como que a gente pode ser a rede de apoio? Como que a gente pode ser o braço amigo e aquele apoio para aquela pessoa ali naquele momento? Eu passei por uma experiência, uma pessoa muito próxima a mim teve uma questão de um erro que a religião pode considerar um dos maiores erros, né? A gente não classifica pecado, mas a gente classifica, poxa, isso aí esse cara não podia fazer, sabe? E uma das perguntas que eu fiz é, por que ele não me procurou? Por que ele não veio falar comigo? E aí eu percebi que a minha rigidez comportamental
faz as pessoas se afastarem quando na verdade elas precisam do meu apoio. Consegue compreender? Você se posiciona tanto, mostrando que é o poderoso chefão, o poderoso, o fortão, o que não erra, o que não comete erro, e as pessoas não conseguem chegar para você e falar, cara, hoje eu não vou conseguir, hoje eu não posso, hoje não dá para mim. E é justamente essa questão que, na experiência cristã, é muito claro que existe a cruz, mas existe o fardo. O fardo, Jesus falou, joga sobre mim. Você não precisa levar fardo. Você pode contribuir na vida das outras pessoas em relação ao fardo. Em relação à cruz, em relação, de repente eu não posso trabalhar por você. Eu posso te ajudar num período de tempo, te orientar, te mostrar um caminho. E aí na hora de trabalhar, você vai trabalhar. Você vai pagar suas contas. Você vai custear o seu lazer, o seu conforto, né? Mas o fardo, e principalmente esse fardo emocional de cometer um erro e olhar para as pessoas e falar, por que eu não posso falar para você? Então, essa pergunta, e a gente entra nesse papel já do autocuidado e depois a gente vai para o cuidado com o outro, com o próximo, essa pergunta que eu me fiz e fez eu mudar muito o meu comportamento em relação às pessoas. Eu preciso ser aquela pessoa amiga que vai ouvir sem julgar. Vai ouvir e, a partir do ouvir, oferecer um acolhimento. Mesmo que eu não tenha nada para falar, eu não tenho conhecimento para ajudar naquele momento. Mas só o fato de eu ouvir, dar um abraço e deixar de repente a pessoa chorar no meu ombro, já é o suficiente para que as pessoas consigam lidar com os seus fardos, que é diferente da cruz, que é diferente de... A cruz para Jesus, quando Jesus fala de cruz, ele não fala de cruz com pesar. Quando Jesus fala de cruz, ele fala do seu propósito mesmo. A cruz para ele era a realização do que ele veio fazer. Apesar de ser difícil, quando ele está no Monte das Oliveiras, ele sente a angústia da morte, mas ele não nega a cruz. Só que o fardo ele deixa ser aliviado. E aí ele fala até para Deus isso, né? Se possível, afasta de mim esse cálice. E ele percebe o peso de duas circunstâncias. Eu acho que dentro desse ponto que a gente está levando aí da responsabilidade, uau, você tem que fazer, você tem que correr todo dia, cara, você tem que... Eu acho que a gente está misturando muitas coisas. O que é cruz e o que é responsabilidade. Acho até que confundindo. Eu estava ouvindo você falar agora e estava pensando sobre alguns textos bíblicos que estão lá registrados e não à toa. Por que está registrado que Jesus chorou? Por que está registrado que Jesus dormiu? Por que está registrado que Jesus em algum momento se afastou? Por que está registrada a história de Elias com tanta clareza? Por que está registrado Pedro cortando a orelha de Malco naquele momento tão interessante e importante? Por que está registrado que Jesus no Getsêmani suou sangue? Por que tudo isso está registrado? Porque fala da nossa limitação e condição humana. Fala das nossas emoções. E aí, quando a gente vai falar em tudo isso, né, eu quero pegar um pouquinho do que vocês disseram para continuar construindo a minha fala aqui. E olha que importante, porque se eu não entendo que eu tenho limitações, se eu não entendo que eu tenho necessidades, se eu não entendo que eu tenho dificuldades, eu não vou saber acolher quem aparecer com as suas. Então, a gente está num momento, e aí eu uso sociedade porque é literalmente sociedade, onde a gente constrói as nossas redes sociais mostrando o que a gente quer mostrar. E ninguém quer mostrar essa vulnerabilidade, essa fraqueza, que às vezes é interpretado como fraqueza. Uma das coisas mais comuns, não sei como acontece para você, mas mais comuns, Jonatas, e mais, entre aspas, difíceis no consultório, né, no atendimento clínico, é desconstruir a ideia de fraqueza. Porque as pessoas vêm com com as suas humanidades, com as suas emoções, dizendo que não conseguiam feito, e elas desqualificam tudo que conseguiram antes e então chamam aquilo de fracasso.
E se você for olhar fracasso no termo natural e original dele, vai dizer, né, não usando termos técnicos, mas vai dizer que é quando você não consegue algo. E quem na vida consegue tudo o tempo inteiro? Então, fracasso nunca foi um problema. O grande problema é a gente não aceitar essa humanidade, essa vulnerabilidade, exigindo da gente o que ninguém entrega. E então a gente vai perceber nesse contexto que a gente está esperando que as pessoas tenham um sucesso, que elas tenham um desempenho que ninguém tem. Quando você olha para a própria vida e você não vê isso, nem sempre você está preparado para dar conta. E aí, como a Maria colocou muito bem, como que eu preciso estar para então conseguir ouvir a dor do próximo, a dor do outro? O que eu preciso? Ter, primeiramente, consciência de que eu sou um ser humano cheio de limitações, cheio de potencialidades, cheio de qualidades, cheio de dúvidas, cheio de medos. Aproveito para dizer, olha, minutos antes de a gente começar aqui, estava todo mundo muito nervoso. A gente não estava? Sim. Quem vai começar a falar o que a gente vai, por onde a gente vai, e agora tá todo mundo aqui, falando que se não cortar, daqui a pouco a gente fica 3 horas. A gente tem emoção o tempo todo, a gente tem expectativa. E a expectativa de quem sofre não é receber uma lista de afazeres. A expectativa de quem sofre é ser ouvido. Uau. E aí a gente vai entender que a gente fala muito e ouve pouco. Então a gente ouve, percebe que isso não acontece com você. Você ouve as pessoas pensando no que vai responder para elas. Você não ouve com qualidade, com atenção. Então, quando eu ouço pensando no que eu vou responder, eu estou tentando ser resolutivo de um problema que eu ainda nem me dei conta. Então, quando a gente fala de Setembro Amarelo, por exemplo, a gente está dizendo sobre pessoas que não estão com sofrimento que começou de manhã. Sabe? É um sofrimento prolongado quando alguém está pensando. Não só o pensamento intrusivo, mas está pensando no sentido de... Essa pessoa está no sofrimento e a desesperança é absurda. Você olha para todos os lados e para as pessoas que estão ao seu redor, você não vê mais esperança, não tem mais expectativa de que alguém possa fazer algo por você e nem você mesmo. Então, morrer parece ser a melhor solução. Quando, na verdade, aquela pessoa está dizendo assim, olha, me ajuda, eu não estou dando conta nessa realidade. Você que está de fora, faz algo, me mostra algo que eu ainda não consegui ver sozinho, sabe? E aí, né, para começar aprofundar um pouco isso, a gente precisa aprimorar a capacidade de ouvir sem julgamentos. Ouvir o outro a partir do que ele quer dizer. E aí vem muito naquilo que você falou agora há pouco, sobre você ter a habilidade, desenvolver em si a habilidade de olhar o outro a partir do outro. Porque você pode me olhar agora e pensar inúmeras coisas a meu respeito. Mas você tem certeza se isso é verdade? Você tem certeza se só porque eu estou aqui falando sobre isso eu estou bem? Estou. Mas se não estivesse, seria da naturalidade do ser humano. Entende? Então, essa habilidade e por isso conscientização. Eu preciso entender que existem muitas pessoas que estão sofrendo coisas das quais eu não passei. Eu não cheguei nem perto de passar por isso. Eu não devo me meter na dor do outro para julgar e dizer se ela é legítima ou não. Dizer se faz sentido ou não. Me irrita. Eu preciso dividir isso aqui com vocês. Não diga que é mimimi. Não diga que a geração de hoje está dessa forma ou daquela forma. Normalmente, em todas as palestras ou em todos os grupos que eu começo a falar dentro da psicologia, as pessoas hoje usam aquele termo assim, não, porque a geração raiz, que é a minha, é diferente da geração Nutella. Peraí. Então, a geração anterior à sua era a raiz e para aquela a sua é a Nutella. Então, dependendo do ponto de vista, a gente vai conseguir se aproximar do outro. E isso é empatia, que falta demais hoje. O conceito está ligeiramente sendo falado, e digo ligeiramente porque precisaria ser mais aprofundado, mas não tanto entendido. Porque para ser empático com quem está em grande sofrimento, eu não preciso me pôr no lugar, porque é perigoso.
Se eu me ponho no seu lugar, eu posso correr risco de não ter recursos suficientes para sair desse lugar. Então, eu vou ficar nesse lugar de dor e de angústia. Eu preciso me aproximar da realidade para entender o máximo possível que está aí. Porém, eu guardo comigo essa frase: só quem sabe de você é você mesmo. Então, só quem pode falar sobre você e a sua dor do jeito que ela é você. Então, eu coloquei essa semana lá no meu status o seguinte: setembro chegou. As pessoas vão falar muito sobre isso. Tenha cuidado com quem você ouve, porque nem todo mundo que fala sobre um tema está capacitado para falar sobre ele. Então, o que eu faço se uma pessoa chegar para mim e começar a falar que ela está em grande sofrimento e que ela não está dando conta? Eu preciso dar afeto, acolhimento. Se eu não tenho preparo técnico adequado para lidar com essa demanda, eu preciso ser um direcionador. Então, a gente vai entender que existe o CVV, Centro de Valorização da Vida. A gente vai entender que existem profissionais que atendem, tem os que cobram um valor mais acessível, tem as ONGs, tem uma série de recursos. E a gente vai precisar aprender a dar esse direcionamento. Mas isso só é possível quando eu ouço com empatia, quando eu ouço com qualidade. É uma escuta com qualidade, entendendo que cada pessoa vai trazer em si um mundo muito diferente do meu. O que significa um mundo muito diferente do meu? Experiências. E a gente vai entender isso na base familiar, no contexto da coletividade. Você ouviu a mesma palestra, você ouviu o mesmo podcast, você ouviu a mesma pregação, você foi educado, entre aspas, com a mesma educação que seus pais te deram, mas a maneira de sentir e vivenciar a experiência é diferente. Exatamente. Então, eu preciso sempre me deslocar desse lugar. Vou fazer até um recorte meio difícil aqui, mas é bem minha característica. De centro do mundo. As coisas não giram nessa órbita aqui que diz que tudo é como eu penso, como eu quero e como eu acho que deve ser. As pessoas têm funcionamentos diferentes. Então, a saúde mental, ela vai ser sempre baseada no discurso da pessoa. E o sofrimento não tem medidor, né? Não tem, exato. As pessoas tentam, mas fulano tá assim por isso, tá sofrendo por aquilo e trazendo um complexo aí multicausal. Então, assim, além dos transtornos também, né, que tem várias causas, às vezes as pessoas tentam nomear, né, e classificar e medir de alguma forma, justificando por que a pessoa está daquela forma. Então, acho que a gente, por vezes, tenta entender muito e, na verdade, não é entender, é ajudar e acolher. Ouvir sem, né? E às vezes é essa necessidade de estar sempre dando respostas. Sim. Acho que é isso, né? E outra coisa que você falou que também é muito interessante é essa questão de a pessoa estar em sofrimento. Sofrimento psíquico. Ninguém pensa, assim, nessa questão de sem estar apresentando algum sofrimento psíquico. Então, isso vai vir em sinais, né? E como a gente falou em desacelerar, né, ir com calma, será que de fato a gente está observando como as pessoas estão vivendo, né? Será que de fato algum sinal já não nos foi dado? E como que eu lidei com isso? Será que eu estou tão focado, talvez, na minha vida, na minha tarefa, na minha rotina, que eu não observei aquele sinal que passou batido, passou desapercebido? Então, serve muito para nós também da questão de alerta, de atenção. Né? Que por vezes a gente ou olha muito para a vida do outro ou só olha para a nossa. Sim. Esse ponto aqui que a gente está falando sobre cobrança, né? Cobrança excessiva, tem uma frase de Carl Jung que diz assim: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma alma humana. E eu acho que é isso que está faltando. A gente tá muito fariseu. Que forte. A gente tá muito fariseu. A gente interpreta a lei, a gente não cumpre a lei, porque, de certo modo, a gente não consegue. Por isso que Jesus vem. Ele vem porque ninguém estava conseguindo cumprir a lei. E ele vai cumprir, de fato. E a gente quer que o outro seja impecável em relação à lei. As exigências éticas,
na vida do outro são absurdas. A gente quer que todo mundo tenha um padrão ético, um padrão... a gente não aceita, né? A gente não lida bem, aí eu até resumo assim, porque eu vivi isso na pele. A gente não lida bem com nossos erros porque a gente não aceita o erro no outro. E a gente, às vezes, também se olha como outro. Pô, ficou meio filosófico isso, mas tudo bem. A gente se olha, a gente não consegue dialogar com a gente mesmo. Eu vivi um momento disso. Eu não conseguia dialogar com as minhas emoções, com meus desejos, com as minhas necessidades. Eu queria cobrar, exigir de mim coisas que eram impossíveis. Coisas que, assim, eu tinha um tratamento... Eu queria me tratar como uma máquina, porque eu me relaciono muito com a máquina. Eu trabalho dentro da tecnologia, então eu queria me cobrar como uma máquina. Eu queria colocar lá na máquina o ponto, e esse ponto ser interpretado para mim e vir tudo pronto. Só que não. A minha psicóloga precisou chegar para mim e falar, cara, mas você não é uma máquina. Você é um ser humano, e a gente foi desconstruindo alguns aspectos, algumas exigências que foram feitas de mim na minha infância, e a gente está construindo aí um momento legal, emocional, para poder ser de fato, viver de fato o meu propósito de vida. Então, outra coisa que eu aprendo também, que é um ditado judaico que vai dizer assim, a alma não corre. E aí quando a gente vai falar sobre para não perder a sua alma, é justamente o ponto de você correr o mundo todo, a fim de conquistar o mundo todo, e a sua alma tentar te acompanhar. Os teus sentimentos tentar chegar onde você está. E eu tenho vivido uma experiência com Deus nesses últimos dias, de interpretar algumas coisas numa outra ótica, numa ótica mais humanizada, mais filosófica, né? Um exemplo, aquela passagem de Deuteronômio que todo mundo fala sobre a escolha entre a bênção e a maldição. Coloco sobre vocês a bênção e a maldição. E a gente entende na palavra de Deus que a bênção é algo que vai nos alcançar. Só que como que essa bênção vai nos alcançar? Se a gente escolher o caminho da bênção. Porque a bênção vai passar por ali. A bênção já vai passar. A bênção não altera o caminho dela. Só que você tem que escolher entre o caminho da bênção ou o caminho da maldição. Só que essa escolha não é só acordar no dia e dizer, uau, estou no caminho da bênção. Na verdade, esse caminho de bênção é uma construção emocional, psicológica, filosófica, de relacionamentos. E aí, se a gente perder por algum momento, isso acontece com todo mundo, aonde a alma está, a gente precisa entender aonde ela fica. Eu vi uma ilustração sobre isso que me deixou muito pensativo a respeito disso. Pastor Ed Renekiewicz, ele tem uma mensagem que é justamente esse tema, para não perder a sua alma. E ele fala sobre uma ilustração, de que ele vivia uma vida de homem de Deus, de pastorzão, e ele tinha toda a sua semana cronometrada para cumprir alguns objetivos que ele tinha durante a semana, pelo nível de exigência que ele tinha de afazeres. E ele tinha um momento que ele passava em casa para poder pegar os filhos e levar os filhos na escola. Justamente na hora do almoço, ele almoçava rapidinho, 30 minutos que ele calculava mais ou menos para poder chegar para fazer o próximo aconselhamento. Num dia, os filhos deles resolvem sacanear ele, brincar com ele. O que eles fazem? Descem pela escada e ele está esperando no elevador. Ele sobe pelo elevador, os filhos descem pela escada e sobe pelo elevador de novo. Quando os filhos entram no carro, ele irritado porque ele tinha um horário para cumprir, ele dá um tapa em cada um deles e briga com eles e deixa eles na escola. E ele vai dirigindo o carro para o trabalho com um sentimento de ausência dentro do coração. E ele fala, naquele dia eu perdi a minha alma. Minha alma ficou com meus filhos na escola. Porque eu não consegui dialogar com eles sobre o que eu estava sentindo. E ele precisou chegar em casa, entender o que tinha acontecido. Era uma brincadeira de criança que ele interpretou de uma forma errada. Pediu perdão. E ali ele diz que reencontrou a alma dele. Que a alma dele ficou naquele momento de tribulação, naquele momento de desentendimento. E quando ele recebe o perdão do filho, encontra a alma dele. Isso pode se refletir em muitas questões da nossa vida.
em relação ao desentendimento e o tratamento do outro, ou como tratar o outro. Eu acho que a gente precisa parar um pouquinho de interpretar tudo do nosso jeito, sabe? De dizer que tudo tá... ou o mundo está conspirando a nosso favor, ou o mundo está conspirando contra a gente. Eu acho que não existe muito isso. Eu não sei como é que a psicologia se debruça sobre isso, mas na minha experiência de vida, eu acho que a gente precisa relaxar em relação ao comportamento do outro, entender qual a mensagem que o outro quer transferir, independente do que a mensagem que nos é transferida pela nossa emoção do momento. Entende? Se eu tô mal e chego no trabalho e alguém brinca justamente com a questão que eu tô sofrendo, isso aí é como se fosse um balde de água fria na minha vida, né? Isso desencadeia muitas questões emocionais. Então, acho que a gente precisa ter 2 posicionamentos em relação a isso. Primeiro, a interpretação do que a gente está vivendo e compreender que o outro não quer passar aquela mensagem catastrófica, né, pra gente. E entender também que nem todo mundo está sempre bem para ser tratado de qualquer maneira. E esse tratado de qualquer maneira eu encaixo também as brincadeiras, o jeito de falar, se divertir, né? De repente não é o dia daquela pessoa ouvir uma piadinha sobre o cabelo, né? E isso pode desencadear muitas questões emocionais. Verdade. Nossa, eu fiquei muito reflexiva com essa fala, porque é bem verdade. A psicologia vai entender que uma das grandes bases das relações é o diálogo. Eu preciso dialogar, mas ninguém dialoga se não tiver um espaço adequado para isso. E não entenda espaço como uma sala, um quarto, um ambiente. O espaço é a pessoa. Se eu não tiver alguém aberto a me ouvir, porque a gente estava falando agora há pouco, porque eu preciso dizer como eu me sinto, mas as pessoas também precisam aprender que nem tudo vai ser de acordo com o que elas pensam. Quando você traz essa fala agora no final, eu não sei como está o humor do outro. Eu não posso achar que só porque a minha intenção é brincar, que o que eu falar vai ser dito, sentido, interpretado como uma brincadeira. Então eu preciso aprender a respeitar o outro, a olhar o outro, a conhecer o outro antes de tratá-lo da maneira que eu acho adequado. Até porque o que eu acho adequado é adequado para mim, não para o outro. Então, quando a gente está falando sobre esse contexto do Setembro Amarelo, a gente está dizendo sobre pessoas que já estão com vivências muito traumáticas e, como você falou, catastróficas. Imagina pessoas com sofrimentos como abuso físico, verbal, sexual, inúmeros tipos de abuso. Pessoas que estão... Quando a gente fala em Setembro Amarelo, parece que é só psicológico. Mas eu entendo muito bem que uma pessoa, para ter uma saúde mental, ela também precisa ter condições de vida adequada, como um trabalho adequado, salário adequado. Ela precisa ter condições de sustentar sua família, ela precisa ter condições de ter momentos de lazer e de descanso. Então, por exemplo, são premissas da saúde mental. Você trabalha de segunda a sexta num ritmo louco, acelerado. O que você faz no seu fim de semana? Que tempo que você tem com o seu filho? Com a sua família? Como que é essa qualidade de tempo? Então, o estresse, a ansiedade, a depressão e vários outros fatores que vão afligir diretamente essa pessoa está acontecendo em maior proporção, obviamente. E quando a gente traz para um contexto onde eu preciso ter uma performance, essa palavra é importantíssima, uma alta performance o tempo inteiro e eu não estou dando conta de ter, isso vai afetar diretamente o meu senso de valor. Uau. Porque se eu não estou no top 1 da minha empresa, se eu não estou sendo convidada para participar de 300 podcasts por ano, se a minha lista de atendimento tem horários vagos, isso não significa que eu tenho valor. Já que o meu valor é medido, como a Maria falou perfeitamente, é medido pelo que o outro determina como sucesso. E aí o que vai trazer esse afetamento tão grande é eu entender que a minha medida de sucesso é a do outro, quando na verdade deveria ser minha.
quando eu olho para mim e eu consigo perceber o meu processo evolutivo, eu consigo entender que nem sempre eu fui em linha reta. Nem sempre eu fui linear. Às vezes, eu fui bem lá em cima. E às vezes, eu fui bem lá embaixo. Mas sempre à frente. Então, entender esses aspectos, por exemplo, faz com que eu tenha uma noção de realidade maior para entender que a Cíntia tem limitações e que ela não vai dar conta sozinha. Ela vai precisar do outro. E eu vou precisar buscar, e aí, infelizmente, a gente precisa entender que nem sempre esse outro que eu gostaria que me acolhesse vai estar pronto. Então, também não adianta eu ficar aqui reclamando e dizendo, mas, poxa, eu adoraria tanto, sabe? Que aquela pessoa me ouvisse, que dissesse, nem sempre ele vai estar pronto. Eu vou precisar ter essa flexibilidade em mim para olhar ao meu redor e dizer, peraí, quem hoje está preparado adequadamente para o que eu estou vivendo? E aí, se você quiser pegar a partir do princípio bíblico, você vai dizer assim, por exemplo, um texto que eu gosto bastante, diz assim, ó, lançai sobre o Senhor a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O que é a ansiedade, né? O que são essas demandas que trazem ansiedade pra gente? Tá sempre no futuro. O que eu quero ser, o que eu quero parecer, o que eu quero que pensem, a aceitação que é importante, o pertencimento que é importante. Então, existem demandas que vão estar sempre além da minha capacidade humana, aquilo que eu dou conta. Então, eu vou precisar lançar isso sobre alguém, e às vezes é um contexto espiritual, vai ser o meu líder da igreja, vai ser o próprio Deus, né, para quem tem a sua fé, vai ser um irmão, um colega do lado, mas às vezes também vai ser um profissional da área. E eu preciso entender isso de uma maneira muito importante, porque eu não lanço simplesmente a minha ansiedade e fico sentado parado. Eu lanço em confiança, eu ouço de volta, eu recebo orientações, mas muitas vezes isso vai se dar num diálogo. Eu vou precisar sentar. E eu vou fazer um recorte da sua fala, porque, obviamente, você é uma pessoa muito relevante dentro do seu contexto. E aí, você falou num recortezinho assim, e aí, na minha terapia... E aí, eu sou psicóloga, eu faço terapia. E sou suspeita para falar, eu gosto bastante. Então, eu não posso atrelar esse meu autocuidado a uma fraqueza que inviabiliza o meu sucesso. Mas eu preciso entender que o meu autocuidado é um componente importantíssimo para o meu sucesso. Porque se eu desejo ser, por exemplo, um atleta e o meu joelho não está bom, eu preciso ter o autocuidado de procurar o ortopedista. E isso vai contribuir para o meu propósito, que é ganhar a minha medalha. Então, dentro do que é o teu propósito, dentro do que é a tua aspiração, a tua vontade de vida, você entender que você é composto por uma mente que tem necessidades, que horas você não consegue compreender, e você cuidar disso é entender que você está fazendo por você o que ninguém pode fazer. E então, aí sim, dentro dessa coletividade, quando eu olhar para o lado e eu perceber que alguém tem uma necessidade, eu vou olhar primeiro para mim. E aí essa experiência, eu costumo dizer, Jonatas, que a experiência nos dá autoridade. Autoridade para falar, porque eu passei por aquele lugar. Eu sinto como que é, eu senti como que é, eu sei. É óbvio que eu não vou ter experiência em tudo na vida. Mas a experiência que nos dá autoridade é a experiência de sentir uma necessidade, de ter uma dificuldade na vida. A única forma de ter experiência é passando por ela. É de se expor para passar por ela. Isso aí. É de viver. E aí, quando a gente está em grande sofrimento, a maior dificuldade é viver. Então, para que eu possa dar conta do sofrimento do outro, eu preciso dar conta do meu. E aí, dar conta do sofrimento do outro não significa resolver pelo outro, mas significa que é ouvir, significa que é não julgar, é entender que um dia eu passei por esse contexto, e eu também recebi escuta adequada, eu também recebi afeto, eu também recebi direcionamento. É isso.
Sobre a questão lá de Salmos número 42, é justamente isso que a gente está falando. E logo no começo, o salmista levanta duas questões. Primeiro, qual é a crise dele? No verso 1 e 2, ele diz: a minha alma tem sede de Deus. Vou tentar ilustrar isso aqui para o nosso público entender onde eu quero chegar. Quando ele diz que a minha alma tem sede de Deus, de uma forma genérica, ele não está se dizendo que a alma dele quer encontrar com Deus. Mas, na verdade, ele está dizendo que a alma dele está clamando por Deus. A necessidade daquele momento é Deus. Então, para a gente pegar isso aqui, colocar na nossa prática, para a gente ter um exemplo prático disso, cada pessoa tem o que te faz bem. Então, quando ele diz, minha alma tem sede de Deus, claro que numa proporção menor, a gente vai entender, minha alma tem sede de praia, minha alma tem sede de frio, alguma coisa que vai te fazer bem. E aí você falou sobre ter condições mínimas de sobrevivência, de viver, né? Um exemplo, tem pessoa que gosta muito de praia, mas não tem condições de ir à praia. Isso vai causar um problema para ela. E aí, no verso de número 3, olha o que acontece. As pessoas, além a alma dele ter sede de Deus, ele ouve das pessoas: onde está o seu Deus? Então, o comportamento das pessoas que se relacionam com ele multiplica o problema que ele está tendo. Porque ele já está sentindo que Deus não está fazendo nada por ele. Cara, Deus não está fazendo nada por mim. Está naquele desespero, pessoal. E aí ele vai num culto, sei lá, numa reunião, num churrasco, e alguém fala assim: não é possível que você está passando por isso, cara. Cadê o teu Deus? Eu queria que a Maria entrasse nessa questão assim, para a gente entender através de vocês também, da questão psicológica, como é que funciona essa questão aí de prazeres, as pessoas ter prazeres e perceber, né? Você falou também um pouquinho aí de redes sociais, perceber que tem posições, ou tem lugar que a gente frequenta, tem rede de amigos, tem redes sociais, que a gente tem uma necessidade e a gente se sente pior em relação a essas nossas necessidades. Eu acho interessante, né? A Cíntia falou sobre ambientes, né? Sobre a questão do ser, né? Ser complexo, é biológico também. Então, quando a gente fala, né, da questão do Setembro Amarelo, trazendo a reflexão sobre muitas causas, muitas implicações, muitas influências, muita coisa pode estar acontecendo, né? E trazendo para esse viés de ambiente, né? Às vezes você está num ambiente adoecedor, por exemplo, o trabalho. Às vezes seu trabalho tem um ambiente que você já não está bem e você precisa estar ali todos os dias, né? Então, são muitas implicações que às vezes as pessoas passam e necessariamente não deem um olhar para aquilo de tipo, nossa, eu preciso fazer alguma coisa, eu estou adoecendo, né? E a gente volta também no início de olhar para dentro, de se perceber, de estar nesse ambiente. E assim, dos fatores de proteção em relação à prevenção são os vínculos saudáveis, né? Então, quais são os seus vínculos saudáveis? Né? Em quais ambientes você está frequentando? Né? Qual atenção você tem dado para o seu sofrimento? Porque é muito comum, principalmente hoje em dia, né? A Cíntia falou de performance, as pessoas quererem estar bem o tempo todo. Querer fugir da fraqueza, querer fugir das dores, de passar momentos difíceis, de demonstrar que estão passando por momentos difíceis. E isso eu acho algo também bem complicado, porque a partir do momento que a pessoa esconde aquela fragilidade, ela não é tratada e aquilo vai apenas, né, se intensificando e aflorando. Então, em qual momento, né, você vai de fato procurar alguém? Em qual momento você vai expressar isso, o que você está passando? Qual é a sua rede de apoio? Né? Qual os vínculos que você se vê confiante para poder se abrir? E no nosso ambiente, né, no ambiente social, quantas pessoas têm escondido aquilo que realmente precisa ser compartilhado, precisa ser aberto para alguém? Porque, principalmente, né, em ambientes religiosos, nós vamos ver pessoas trancadas em si mesmo. Eu preciso mostrar uma figura, uma performance, eu preciso mostrar que eu estou bem o tempo todo, e ali tem demandas intensas que precisam ser atendidas e são apenas negligenciadas, são apenas escondidas. E nisso nós vamos ver consequências enormes lá na frente,
Né? Então, o fato de você, de fato, será que eu confio em alguém? Será que eu tenho uma rede? Será que eu tenho uma pessoa que eu posso me mostrar quem realmente eu sou? Será que eu tenho essa confiança? Será que eu posso dar esse passo? Né? Porque a partir do momento, a gente trazendo no contexto de prevenção, se eu apenas me esconder, se eu apenas mostrar o melhor de mim, e não querer mostrar o mal, não querer mostrar a fraqueza, em algum momento isso vai se aflorar, em algum momento isso vai se expressar, né? E quem vai te acolher? Né? Então, acho que isso é um foco que a gente pode até trabalhar aqui mais um pouquinho, nessa dificuldade das pessoas serem e mostrarem quem realmente são, por vários motivos. Né? Mas essa necessidade de eu mostrar na rede social, não, eu tô bem, eu tô aqui, eu tô viajando, eu tô passeando, eu tenho um ótimo trabalho, eu tenho... Tá, ok, não que a gente tenha que falar tudo nas redes sociais, mas, de fato, será que eu tenho esse alguém? Ou será que eu tenho essa ajuda especializada? Porque, às vezes, eu não confio em amigos, em familiares, em ninguém. Eu vou precisar de um profissional para que, de fato, eu me mostre. Sabe? Acho que isso é um tema importante para a gente focar aqui. Eu acho nessa dificuldade que de se mostrar. Vocês estão um pouco de receio, assim, de falar algumas coisas mais rasgadas. Como o canal é meu, então eu vou começar aí a entrar nessa questão polêmica aí, né? A gente está enfrentando aí alguns ambientes que são para acolher e estão maltratando o psicológico das pessoas. Ela falou aqui sobre trabalho, e realmente o trabalho tem muitas questões de lei que protege alguém que está passando por uma dificuldade, alguém que de repente é vulnerável, né? Alguém que, de repente, tem uma deficiência. As mulheres também são protegidas aí pela lei da Maria da Penha, né? Só que, na igreja, parece que tem uma lei própria. Parece que lá tudo se pode fazer, e a gente tem dialogado com as pessoas de uma forma que é ineficiente. Essa questão aqui desse salmo aqui, cara, me deixou muito pensativo em relação a isso. Você ouvir aonde está o seu Deus, de pessoas que, na verdade, precisam te dizer onde Deus está. Entendeu? As pessoas, às vezes, estão falando onde está o teu Deus. E você atribuir falta de saúde espiritual, física, a falta de espiritualidade, isso não está certo. A igreja tem confundido, o movimento religioso hoje tem confundido triunfalismo com vida vitoriosa. Nós somos, eu falo como cristão que sou, nós somos vitoriosos, mas nós não somos triunfalistas. Entendeu? É uma diferença importante nisso. Tem muita diferença. Por quê? A gente acha vitória em batalhas que, de repente, em outro contexto, pode ser considerada perdida. Um exemplo, eu ouvi um testemunho essa semana na casa de Isabel, que a menina estava agradecendo a Deus por ela estar conseguindo ter capacidade mental para enfrentar o câncer. Então, assim, olha só onde ela achou uma vitória. Ela está passando por uma doença horrível, que é avassaladora, né? E ela está agradecendo porque ela está bem em relação a enfrentar isso. Então, isso é ser uma pessoa vitoriosa. Agora, o que é o triunfalismo nesse contexto? É determinar sobre a vida daquela pessoa uma cura que, de repente, não possa existir. Ou determinar que ela cumpre alguns aspectos religiosos ou alguns ritos religiosos para curar coisas que somente um profissional pode te orientar e te ajudar. Então, assim, eu não estou aqui, de forma nenhuma, desautorizando o aconselhamento pastoral, ou o aconselhamento espiritual, ou o acolhimento espiritual. Isso existe e é importante e faz parte da pessoa como ser. Agora, a gente percebe que as coisas têm sido muito misturadas. E aonde só existe, eu falo sem medo de errar, só existe solução em um divã, né? Em um divã, as pessoas querem atribuir a tanto
que na Bíblia a gente vê isso acontecer, né? A pessoa chegar para outro e falar, não, isso aí você... Jó, a história de Jó. Não, os amigos dele falaram, cara, tu tá em pecado, irmão. E olha a inteligência emocional de Jó. Isso aqui você tá atribuindo a pecado? Cara, me importa se eu nasci nu, eu vou morrer nu. E em relação à minha doença física, tá tudo bem. Qual era o tratamento que tinha para lepra naquela época? Se coçar com telha. O que ele fez? Se coçou com telha. Trazendo para um aspecto de hoje, de repente ele ia tomar um remédio, ele ia conhecer um médico, ele ia fazer um tratamento. Só que naquele momento ele só podia parar e esperar aquelas feridas secarem. E foi isso que ele fez. Com toda tranquilidade do mundo. Tanto é que você sente tranquilidade nas falas dele. Tu não vê desespero. Ele, no sair do ventre da minha mãe, eu não vou voltar. Tanto é que a Bíblia permite que a mulher dele entre em cena só para que a gente perceba que a emoção dele tá de um jeito e da mulher dele tá de outro. Fala, Cíntia. Deixa eu falar sozinho, não. Eu fico pensando, enquanto você fala, sobre a importância da gente entender o quão complexo é um ser humano. A gente não pode deixar de falar sobre a educação cristã. A educação que é o que muitas pessoas consideram como única. Como única talvez não, mas como a superior a todas as outras, como a sua base de pensamento e de entendimento. Então, tem uma distorção cognitiva que eu acho que é uma das que a gente mais faz no senso comum, né? Distorção cognitiva é como a gente interpreta uma realidade que não tem a ver com o que de fato está acontecendo. Então, a gente interpreta errado, diferente do que de fato está acontecendo. Que é aquela do tudo ou nada. Sabe quando a gente fala assim, é 880, é preto, é branco, são os extremos? Isso acontece muito nos meios coletivos, porque a gente olha tudo por um prisma, a gente olha tudo quase que por um checklist, né? Peraí, deixa eu ver. Se você está acontecendo isso, é porque você pecou. Se você está passando por isso, é porque você não tem fé suficiente. Se você está passando por aquela situação, é porque você não teve sabedoria. E as pessoas são categóricas nesse contexto, elas enfatizam e sentenciam. Acho que isso é um termo tão pesado, mas muito verdadeiro. Então, muitas pessoas estão sofrendo por problemas, por exemplo, de ordem emocional e não estão sendo tratadas adequadamente porque estão sendo sentenciadas por um viés que não é o adequado naquele momento. Então, eu costumo dizer, seja para paciente, seja para mim mesma, seja para qualquer pessoa, que a ciência não se contrapõe à fé. Ao contrário, quem tem fé, a gente entende dentro do contexto da psicologia, a fé, seja no que for, né? Ela vai ser uma rede de apoio. Ela faz parte, ela constitui uma parte importantíssima da rede de apoio. E se você tem fé, é óbvio que você deve acessar a sua fé, você deve conversar, você deve entender a sua fé como um mecanismo de apoio e de suporte para o que você está enfrentando. Mas não significa que o único meio de leitura para o que você está vivendo seja a fé. Então, a gente vai ver um grave problema de saúde mental que acontece no meio religioso. Quantos pastores vêm à sua mente agora, através de reportagens, por exemplo, enquanto eu falo, quantos vêm, que se suicidaram? Quantos? E aí a gente vai entender, por exemplo, isso aqui é preciso resgatar, a gente falou agora, a Maria começou a falar sobre isso, e a gente não deu conta de aprofundar. Quais os fatores que os cristãos, por exemplo, vivenciam, como todo ser humano vivencia, e que produz suicídio? A gente poderia falar sobre ambiente familiar como um gerador de adoecimento. Conflituosos, né? Exato. A gente pode falar sobre as próprias doenças psíquicas. Pacientes com depressão maior, aquela depressão que a gente, senso comum, fala grave, né? Aquela depressão aguda, grave. Uhum. Pacientes com transtorno de humor, pacientes bipolares, borderline. A gente vai falar uma série de fatores que contribuem diretamente
para que haja um índice maior de suicídio nas pessoas que sofrem com essas causas, com esses efeitos. E aí eu preciso dizer e trazer aqui para a gente pensar que, independente da fé que eu tenha, eu posso, por fatores naturais, biológicos, genéticos inclusive, ser portador de um transtorno mental. Sim. E que se eu não cuidar adequadamente disso, eu posso ser um ser altamente espiritual, que dou conta de fazer coisas muito importantes dentro da fé, mas que não dá conta de lidar com uma frustração. Uau! Então, enquanto eu estou falando para o público, vamos dizer que é um contexto espiritual, eu estou com uma força absurda, porque a gente entende que nesse contexto estamos falando, né, através do que Deus concede. Mas quando eu estou na rotina, na lida humana do dia a dia, esses mesmos fatores de adoecimento estão me afetando e não estão sendo tratados. E aí, se for para falar rasgado, você iniciou, eu vou entrar nesse contexto aqui que é importante. A gente vai ver dentro desse contexto de falta de autocuidado, né, que aí deveria ser um autocuidado, a gente vai ver fatores importantes trazendo adoecimento. Vícios, pornografia, violência doméstica. A gente vai ver inúmeras situações que não são divididas. Conflitos que são silenciados. Sim. Ambientes que eram, né, que são esperados um tipo de comportamento, e quando você vai se aproximar daquela pessoa, que você às vezes tem uma extrema admiração, você olha e fala, essa pessoa é isso? Sim, porque ela é tão humana quanto eu. Então, a gente vai precisar entender dentro desse contexto fatores de risco para o suicídio no sentido de conscientização. Existem várias possibilidades que estão adoecendo seres humanos, as pessoas, em qualquer aspecto. Inclusive, um deles eu não estou preparada para lidar, por exemplo, com um problema ortopédico. Mas aí me vem uma pessoa com problema ortopédico e eu vou dizer como que essa pessoa tem que se cuidar. Eu estou trazendo para mim uma demanda, uma sobrecarga que eu não tenho conta. Eu não tenho possibilidade de dar. O que eu preciso fazer? Eu preciso direcionar. Olha, isso aqui, você procura um ortopedista. Eu vou orar por você, mas o ortopedista é que vai cuidar. É saúde mental. Pastores, líderes. Vocês não estão preparados para lidar com saúde mental. Você não está preparado para lidar com um paciente que está depressivo. Você não está preparado para lidar com um paciente que tem um transtorno. Então, muitos pacientes já chegaram na clínica comigo dizendo, sabe o quê? Yes, por dentro, yes. Eu cheguei aqui porque eu fui aconselhado. E quem te aconselhou? Pô, meu pastor. Que bom. Dá vontade de falar assim, olha... Beijo pra você, hein? Ó, coraçãozinho pra você. E já ouvi também muitas pessoas, puxa, eu demorei a chegar aqui porque o meu pastor, o meu familiar, o meu cônjuge não entendia essa importância. Então, perceber que tem fatores biológicos, fisiológicos, os transtornos mentais, a Maria sabe muito bem disso, né? Afetam a química do nosso organismo. E aí já entraria num outro fator. Como que um líder, um líder não precisa ser só religioso. Pode ser de uma empresa, pode ser o líder da família, né? Como que lida com a questão do uso da medicação? Um grande tabu aí a ser quebrado. Muito, nossa. Próximo podcast. Gente, essa questão tá muito latente nesse Salmo 42. Muito. Porque assim... primeiro, ele ouve onde está o seu Deus, e isso para ele é desesperador. Ele fala que fica à noite chorando quando ele ouve as pessoas dizendo onde está o seu Deus. E ele está passando por um problema emocional. Só que no conceito bíblico, ele vai dizer que aquilo ali é uma crise de alma, somente. Mas a gente sabe que é um problema emocional. E aí, quando ele diz isso, ele vai buscar a solução, e é bacana isso. Que ele vai conversar com a sua alma. Só que ele não conversa com a alma simplesmente dizendo assim, para com isso, sai dessa, você não está pronto para isso, você não precisa viver isso. Não,
o jeito que ele fala com a alma dele é assim, por que está batida? Ele está buscando a razão. Entendeu o problema. Entender o problema. Dizer assim, calma, isso aqui é o que? Ansiedade, depressão. Ele busca um diagnóstico. Ele não vai se autodiagnosticar. Mas ele usa todos os recursos existentes naquela época, eu falo sem medo de errar, hein? Todos os recursos existentes naquela época para diagnosticar o seu problema. Trazendo para os tempos atuais, o quanto de recurso, você que me ouve, que está passando por um problema aí, por uma situação desesperadora emocional, ou de repente você é um cara que não se perdoa, é uma pessoa que não se perdoa de jeito nenhum por algo que você fez lá na tua infância. Quais os recursos que você está usando hoje? Porque a oração é um, aceito. Aconselhamento pastoral é um, aceito. Só que nas questões emocionais, um psicólogo pode te dar aí diversos outros caminhos que também são importantíssimos para curar algo que é simplesmente comportamental, simplesmente emocional. E eu venho trazer aqui um dos principais benefícios da psicoterapia, que é o autoconhecimento, né? Então, no processo psicoterapêutico, né, o paciente ele vai se autoconhecendo coisas que ele não tinha caído a ficha ainda, né? A Cíntia falou sobre os fatores de risco e a gente vê que mais de 90% são associados a transtornos mentais. E você parando para pensar, quantas pessoas podem ter um transtorno mental e não sabem? Quantas pessoas têm negligenciado aquilo que tem sentido, né? Ah, não, porque eu sou assim, eu nasci assim, eu sou dessa forma, ou estou em processo de transformação, Deus vai me curar, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Atribuindo a Deus uma coisa que você tem que fazer por você, né? Atribuindo a Deus ou aos outros uma coisa que você tem que buscar, né? Para o seu bem-estar, para você progredir, e coisas que sozinho você não vai conseguir. Né? Então, assim, fatores de risco. Cíntia falou sobre violência doméstica. Quantas mulheres, pessoas, sofrem violência doméstica, intrafamiliar também, e ninguém sabe, e não é aberto para ninguém, e é um fator de risco potencial ali. Né? Então, assim, a dificuldade, né, nessa abertura, e eu falei de se abrir, de procurar uma rede de apoio ou procurar um especialista, isso pode trazer consequências tão graves. Quantas famílias tiveram também os seus filhos ou algum integrante? Então, são questões complexas que acontecem o tempo todo e são muito abafadas. Ninguém fala sobre isso. Ninguém quer falar sobre isso. As pessoas precisam fugir de algo que tem que ser falado, tem que ser dialogado. A gente não consegue juntar, acho que assim... Eu assumo esse papel no meio religioso, de juntar algumas coisas, né? A gente fala muito, é uma frase muito usada no meio religioso, que é assim, Deus não une propósitos, Deus não une pessoas, une propósitos. Deus não une pessoas, Deus une propósitos. E a gente não consegue juntar isso. Um exemplo, nesse texto aqui, que a gente está falando de Salmo 42, quando ele fala, por que está batida a minha alma? Porque se preocupa dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei pela sua salvação. Gente, essa palavra salvação aqui, cara, quantas vezes Spurgeon vai atribuir esse salmo a Davi, tá? Mas não tem exato se foi Davi que escreve ele, mas eu fico com Davi. Quantas vezes Davi foi salvo de Saul por Jonatas? Não era Deus salvando ele? Não era Deus usando Jonatas? Deus não é capaz de usar um médico, um terapeuta, um psicólogo. Não é capaz. Ele só usa o pastor nesse conceito. E Davi realmente... Jonatas realmente era herdeiro do trono. Ele estava num conceito de que a morte de Davi favorecia ele. Uau! Só que ele é usado para salvar Davi por diversas vezes. E a gente tem que entender que a salvação do Senhor não está somente num projeto que você cria dentro da sua cabeça. De repente a salvação para o Jonatas foi casar com a Maria. E eu louvo a Deus por isso.
eu exalto a Deus por isso. Esse conceito de que pessoas são usadas pelo Senhor em prol da salvação, a salvação, no conceito bíblico, acontece muito em relação ao relacionamento com as pessoas, perto do que eu sou antes. E gera identificação. Porque a gente se identifica com quem é de verdade, com quem é real. Então, se a gente for observar, inclusive, os fenômenos das redes sociais e essas métricas todas, a gente vai perceber que diariamente as pessoas estão postando suas vidas perfeitas. Perfeitas. Porém, quando aparece algum contexto da vida natural dessa pessoa, gera muito mais identificação. E aí eu vou pegar um contexto aqui, porque vários pacientes me mandaram, eu achei muito interessante. Uma youtuber que participou de um reality show, aí não vou falar o nome porque não tá patrocinando ninguém aqui. E aí ela engravidou, a VTube, ela engravidou, e quando ela engravidou, ela começa a fazer um vídeo do corpo dela natural, no período de gestação. A mulher, na maioria das vezes, ela não fica pleníssima, ela não fica mais linda do que ela era antes. Ela fica cansada, muitas têm uma variação hormonal, queda de cabelo, enfraquecimento de unha, aparecem estrias e várias coisas. Então, quando ela faz essa aparição real dela, gera uma identificação absurda. Porque as mulheres vão entender que aquela ali é uma mulher natural, real, de verdade. Não que aquela que tem uma gestação, que é super tranquila e não engorda sei lá quantos quilos, não seja. Mas que o padrão real, natural, né, mais comum, não vou nem colocar o termo padrão, mas o mais comum nesse aspecto é que você viva variações devido ao teu momento de vida. Então, quando você fala sobre essa questão, sim, as pessoas na coletividade, nessa interação, elas ajudam umas às outras. A gente precisa disso para ter uma saúde mental de qualidade. Uau. Somos seres coletivos, não nascemos para o isolamento. Não nascemos. Uma coisa é você ser introvertido, uma coisa é você gostar de estar mais só, é a solitude. Você fica bem sozinho. Você vai passar ali a sua semana, de repente, mais solitário, no sentido de solitude mesmo, e você vai estar bem. Mas não me diga que viver assim é o normal. Isso já se torna solidão, vai além da solitude. Então, nessa necessidade que a gente tem de viver em coletividade, a gente é melhorado, aprimorado, fortalecido, motivado através das relações. Então eu falo e agrego a você, você fala e me agrega. Eu me percebo enquanto falo e vice-versa. Nós não temos todas as respostas, mas só a gente pode detectar o problema. E aí, quando o salmista ele vai falar por que está abatida a minha alma, é como se ele olhasse para dentro dele, não estivesse entendendo nada e dissesse assim, peraí, deixa eu identificar qual é o problema. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Por que você está abatida? Então, quem pergunta, espera uma resposta. É isso. E essa resposta precisa vir de dentro. E é uma das coisas mais pedidas em terapia, que alguém diga o que a gente tem que fazer. Não é? Você não vai me dizer... Às vezes os pacientes brincam, vai me dizer sim, eu tô pagando. Aí fala, tô brincando, Cíntia. Porque a gente quer sempre que o outro nos diga o que fazer. E qual o problema se eu disser? Você vai voltar para sua vida, você vai enfrentar outro problema, você vai ter a mesma dificuldade. Então, você vai gerar uma dependência de que alguém viva a vida inteira dizendo para você o que você tem que fazer. Quando a gente vai falar sobre isso, a gente vai dizer assim, por que a minha alma está abatida? Então, a partir do momento que eu olho para dentro e eu vejo que não está bem, eu posso olhar, o que me trouxe até aqui? O que gerou? O que causou isso? E se eu não der conta sozinho de fazer essa pergunta e de encontrar esse caminho, vão haver inúmeras pessoas que podem me auxiliar nisso. Pode ter o amigo, pode ter o familiar, pode ter o líder, pode ter o cônjuge, pode ter o profissional. Então, para cada por que está abatida a minha alma, vai ter uma resposta. É não esperar
que a minha resposta tenha que ser igual à sua e que muito menos a solução que eu encontrei para mim seja a tua. Pergunta para você mesmo. Se você fizer agora um momento de reflexão e perguntar para si mesmo, como é que eu estou? Respira um pouquinho. Como é que você está? Se permita, sabe? Ouvir o que está dentro de você. Aquilo que a gente falou lá no comecinho, desacelera. Deixa aparecer aí os seus pensamentos. A psicologia não tem, de repente, uma resposta pronta, né? Mas o início da solução, o cristianismo tem. Qual é o início? O início é isso aqui. Pergunta para sua alma. Se está tumultuado aí dentro, pergunta para ela. E aí, com certeza, a salvação vai vir do Senhor. A salvação pode ser aquela pessoa que sempre fala para você, cara, você não está bem. Não estou bem? Então o que eu faço? Ó, tá aqui o telefone da minha terapeuta. Tá aqui o telefone do meu neurologista, do meu psiquiatra. O start. E aí, a partir daí, você consegue começar a ter uma experiência melhor com a sua alma e ouvir dela. E tenho certeza que Deus vai te sinalizar um destino e mudar a história da sua vida. É exatamente sobre isso. Acho que a gente está chegando ao final, né? A gente já está na hora de encerrar aí o nosso programa. Vou abrir agora, já que você já acabou de falar agora, vou abrir para a Maria, fazer as considerações finais, né? E falar aí onde as pessoas podem te achar. E depois a Cíntia, e aí a gente encerra. Então, acho que é importante, né, a gente frisar a questão da prevenção, né? Então, se você se identificou com esse podcast, se identificou com o que nós falamos aqui, se observou em algum sinal de desesperança, algum sinal de apatia, falta de prazer nas atividades, na vida, né? Isso é suscetível a todos, né? Nós somos humanos, então nós somos passíveis de ficarmos doentes, de passarmos por momentos difíceis. Então, quem quiser, né, me procura lá Elisângela Cunha no Instagram. Estou no Instagram fazendo uma pesquisa com mulheres vítimas de violência. Então, se você está passando por algum tipo de violência, também busque ajuda, né? Nos procure aí nas redes sociais e nós vamos te orientar e te dar um caminho, né? Eu gosto muito de uma frase que a Cíntia sempre diz, que é diagnóstico não é destino. Então, se em algum momento você se deparar com algum diagnóstico na sua vida, vai ter pessoas especializadas para te acompanhar, para te orientar. Se você está passando por uma situação difícil, né, de abuso, de violência, de negligência, de abandono, então são multifatores que podem nos fazer adoecer. Mas sempre pense que terá alguém para te ouvir, para te acolher. Ela citou uma frase que eu realmente gosto muito, está lá no meu Instagram, psicóloga Cíntia Barros. Diagnóstico não é destino. E eu agrego a essa frase um pensamento que eu também carrego comigo. O seu melhor não é o seu máximo. O seu melhor é o seu possível. Uma vez que você tentar fazer o que não está ao teu alcance, a tua saúde mental não vai suportar. E se estiver acontecendo isso, não tem problema, busca ajuda. É o momento de cuidar de você, de dar atenção a você. Então, toda essa campanha, né, de conscientização e de prevenção é para que justamente mais pessoas entendam que para os problemas, os sofrimentos emocionais, existe sim uma saída, existe sim uma maneira de cuidar, existe esperança. Sim. Você não conhecer não significa que não existe. E por isso, profissionais da psicoterapia, psicólogos, psiquiatras, estão preparados para acolher essa demanda que você trouxer e te ajudar a encontrar uma maneira de lidar com ela. Então, diagnóstico não é destino. A tua dor não é o teu destino final. É só uma parte, um recorte do que você está vivendo. Tem muito mais depois disso. Gente, muito obrigado, tá? Vocês ficaram com a gente aqui nesse podcast. Espero que esse conteúdo tenha sido muito edificante para a sua vida. Nessas considerações finais, existem questões, pautas sociais, essa pauta aí sobre o Setembro Amarelo. É muito importante que você não viva um cenário de desesperança, que você possa observar esses sinais,
ouvir a sua alma, ouvir as pessoas que estão ao seu redor, tá? E se preciso for, se você achar necessário, primeira coisa que tem que partir é a sua vontade, né? Busque ajuda, conversa com alguém, de repente você vai ouvir lá e vai, em algumas poucas sessões você já vai resolver o seu problema, de repente você vai precisar ficar mais um pouquinho, né? Mas não deixe de querer melhorar sempre em todos os aspectos, de não negligencie essa questão emocional, tá bom? Espero que você tenha gostado do nosso conteúdo. Fique com Deus, um beijo no coração. Tchau, tchau.